Estou feliz para ver Lourdes, que pode estar aqui hoje de manhã. Adriano, família do Enio, Marcos lá atrás, Luciano e todo mundo que está aqui hoje. Que Deus pode abençoar por nos olharmos a palavra de Deus juntos hoje. Eu estava pensando que nós podemos falar sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus tem de falar para nós hoje, esse dia tão lindo. Minhas filhas hoje de manhã, quando nós saímos da casa, chegando aqui, Débora e Bárbara, elas falaram: "Oh pai, esse culto hoje de manhã é muito bom, né pai?" Hoje de manhã você fala: sim, por quê? Porque hoje tem sol, então graças a Deus elas estavam muito felizes com isso, desde que nós tivemos tanta chuva. Mas graças a Deus, nós temos um grande Deus e nós podemos servir Ele. E hoje eu quero que nós olhamos para 3 razões, 3 motivos porque nós devemos querer de servir a Deus. E que Ele mostrou para nós e que Ele fez para nós. Eu quero nós olharmos um pouco de história de Isaías hoje também. Mas antes de nós fazermos isso, eu quero falar bem claro, os 3 lugares eu quero ir hoje. Os 3 motivos são graça, a perdão e a esperança que nós temos por causa do nosso grande Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 até 10 diz assim: "Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizado em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos." Amém? Efésios 2, versículo 8 até 10 está mostrando plenamente a propósito, a motivo porque nós fazemos as obras de Deus, por causa da graça que nós recebemos. E por causa dessa graça que nós recebemos, eu quero servir, eu quero fazer a vontade de Deus. Por que a pessoa vai ajudar alguém que está em necessidade? Por que alguém vai ajudar uma pessoa que está precisando de necessidade física, emocional naquele momento? Por causa da graça de Deus. Por que nós fazemos como cristãos as obras de Deus? Para ser salvos? Não. Porque nós entendemos que nossas obras nós não podemos alcançar o céu. Mas pela graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa graça que nós recebemos não significa uma graça barata, onde nós não vamos fazer a vontade de Deus, onde eu vou viver minha vida como eu quero. Ontem à noite Josué falou sobre liberdade. Nós temos uma liberdade, mas não é uma liberdade de fazer mal, para fazer pecado, mas fazer ao serviço de Deus. Amém? Nós pedimos, irmãos, faça as obras de Deus com toda a graça que Ele tem. E eu quero que vocês saibam que Ele tem propósito, Ele tem obra para cada um de vocês que está aqui hoje de manhã. Não pensa que Deus não tem trabalho para ti, porque Ele tem trabalho. E o que nós precisamos fazer para entender o trabalho que Ele tem para nós? Nós precisamos orar. Nós precisamos estudar a palavra e nós precisamos viver aquela palavra que nós estamos estudando a cada dia em nossas vidas. E a mais que nós fazemos isso, a mais nós vamos ver onde Deus nos vai de direção a cada dia. Como ele disse aqui, um conforto também que é saber que Deus que me utiliza em alguma forma, em alguma maneira. 2:10 diz o seguinte, mais uma vez: "Porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus para fazermos boas obras." Irmãos, nosso motivo de fazer boas obras é porque Deus deu a graça, mas também para fazer as boas obras porque nós estamos realizados em Cristo Jesus. Nós estamos realizados em aquele que é fiel, aquele que nos salvou, aquele que nos deu a oportunidade para ter a vida eterna. E Ele, quem Deus preparou antes para nós praticarmos. A vida de cristão é para servir. Jesus disse: ama Deus e os outros. Isso, como você quer ser tratado, trata o outro também. Esses simples ensinamentos que Ele disse nos ajuda para fazer as boas obras que Deus tem para cada um de nós. E essa graça que nós recebemos, não somente nós vamos falar: eu vou fazer porque eu recebi a graça. E às vezes, por causa da graça que nós recebemos, nós vamos continuar fazendo essas coisas só por causa da graça. E é por causa dessa graça. Então,
parece um pouco louco que eu estou falando aqui, mas por quê? A graça de Deus que nós recebemos, nós vamos fazer as boas obras. E nós vamos fazer não com medo que nós não vamos ter salvação, mas com a plena confiança que nós temos salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que a graça fez em Romanos capítulo 12, falando sobre graça. Que ele disse, a pessoa que tem essa graça e entende plenamente que as obras que eles fazem não é para seja glorificado, mas só para Deus seja glorificado. Olha o que acontece aqui. Romanos 12, começando em versículo 4. Assim, Romanos 12, versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo nós, quem somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com De acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensina. Se dar ânimo, que assim faça. Se contribuir, que contribua generosamente. Se exercer liderança, que exerça com zelo. E se mostrar a misericórdia, que eu faça com alegria. Mas isso é por causa da que você recebeu. A graça e nas suas múltiplas formas que Deus concedeu para cada um de nós. E por isso que Paulo está falando com eles aqui, agora que você é uma nova criação, agora que tua mente está sendo transformado pela salvação, pela palavra de Deus, onde você vai transformar mais e mais na imagem, na semelhança de Deus, utilize essa graça e faça. Se seu dom é servir, sirva, Felipe. Se seu dom é cantar, canta. Eu não tenho esse dom, vocês sabem, mas eu canto às vezes também. Mas, o que eu quero falar? Deus está mostrando para nós. Pega aquele que vocês fazem e utiliza esse dom de graça que Deus deu para você e faça para a glória dele. E quando você faz isso, sua mente vai continuar sendo transformado a cada dia mais na imagem e semelhança de nosso Deus. Eu lembro Paulo, nós lembramos Paulo aqui no Atos. Antes ele era Saulo e ele perseguiu a igreja. Ele foi em lugares para pegar as crianças, as mulheres, as famílias e arrastam deles para a prisão. Ele estava lá quando estava sendo apedrejado e ele estava falando: sim, você está fazendo o que é certo. Mas de repente, numa viagem para Damasco, o Senhor revelou para ele que ele estava errado. E Paulo, enxergando que ele era errado, enxergou tanto que por 3 dias ele ficou cego. Eu imagino aqueles 3 dias foi muito difícil. Porque eu imagino que ele estava pensando todas as coisas que ele estava fazendo e realizando, que tudo isso que ele fez era pecado. Ele estava pecando contra Deus, contra o Senhor. Mas uma coisa que eu entendo depois disso, que ele entendeu a graça que ele recebeu. E quando ele entendeu essa graça que ele recebeu, como ele agiu? Olha que 1 Coríntios, capítulo 15, disse sobre a graça que ele recebeu. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 até 11, disse assim. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 até 11. E você vai ver Paulo ainda mostra a humildade dele, mas ele também mostra como e por que a motivo ele estava fazendo as coisas que ele fez. 1 Coríntios 15, versículo 9. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, é isto que vocês creem.
Aqui Paulo está falando sobre o evangelho puro, que Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. E ele está falando, minha mensagem é a mesma dos outros apóstolos. E aqui Paulo está falando, não era ele que estava fazendo essa obra dele, mas a graça de Deus que estava dentro dele. Então hoje, irmãos, quando a pessoa fala para você, por que você é diferente? Por que você não faz o que você fez antes? Alguns de vocês talvez lembram aquele velho homem e as coisas que ele fez. Ele lembra o pecado que tinha na sua vida. Mas agora em Jesus Cristo, você é uma nova criação. Você tem uma nova oportunidade. Quando você entregou sua vida, sendo batizado no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo aquele perdão dos seus pecados, recebendo o dom do Espírito Santo na sua vida, recebendo a Deus, a graça de Deus puro na sua vida, irmãos. Olha o que ele disse: a graça de Deus, sou o que sou. Quem eu sou hoje não é por causa de mim, por causa das coisas que eu faço, ou como eu sou tão bom, porque não é para mim. É por causa de graça de Deus que está na minha vida, que é a graça de Deus que está na sua vida. E ainda se você não recebeu essa graça na sua vida, Deus está estendendo essa graça para ti, hoje também. Mas olha o que ele disse: ele trabalhou mais do que os outros. Por que ele disse isso? Porque ele entendeu fundamental a graça que ele recebeu. A mais, eu acho, como Jesus disse, quando a mulher que chegou lá diante dele e começou a lavar os pés deles com o cabelo dela, e o fariseu que estava lá, o mestre que estava lá, ele viu ela fazendo isso, e ele disse para ela, para si mesmo: se Jesus sabia que tipo de mulher isso era, um pecadora, ele faria alguma coisa, fala alguma coisa. E depois Jesus perguntou para ele: deixa-me perguntar, um homem tem uma dívida pequena, e outro tem um grande dívida, vamos supor 100 para 10 mil, e a pessoa perdoa os dois. Quem vai receber essa graça mais? Quem vai ficar mais feliz ainda? Aquele com a maior dívida. Irmãos, é por isso ele disse: os seus pecados são perdoados, porque ele amava muito. Por quê? Quando ela conheceu quem Jesus era, naquele momento, ela entendeu que ela precisava ir àquele que poderia curar ela, que poderia ajudar ela naquele momento. Ela entendeu que ele era um pecador, e nesse momento Jesus estendeu sua graça sobre ela. Nós somos devedores de Deus, irmãos. E mais que nós entendemos isso, que nós entendemos que nós não merecemos nenhuma parte de quem nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo, quanto mais o motivo de alegria que nós vamos ter para fazer as obras de Deus, porque não é de nós, mas é graça que nos concedeu em Jesus Cristo. Essa graça é um grande motivo para servir a Deus. E também nós já falamos, mas vamos falar também sobre perdão. Olha o que Paulo disse aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 até 10, para nós entendermos um pouco aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 até 10. E nós vamos fazer a transição de graça pelo perdão também. Mas aqui, nesse contexto aqui, ele vai falar porque ele deveria fazer as boas obras. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 até 10 disse assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Nós temos trabalho, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelado pela manifestação de nosso Senhor, nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz e a vida, a imortalidade por meio do Evangelho. Amém. Você vê, irmãos,
ele disse que nós fomos chamados para uma santa vocação. Para Timóteo, para ser um evangelista lá, para nós, utilizando o dom nas suas múltiplas formas para fazer a vontade dele. Como 1 Pedro capítulo 4 também diz, se você tem o dom de pregar, prega. Se você tem o dom de servir, sirva. Por quê? Nós recebemos a graça e nós recebemos o perdão. Eu creio realmente que Paulo entendeu que era perdão, porque ele entendeu que ele era um pecador. Olha o que 1 Timóteo capítulo 1 disse também sobre esse assunto. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 até 17. 1 Timóteo 1, 15 até 17, disse assim: esta afirmação é fiel e digno de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveria de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Olha o que Paulo está falando aqui. Eu sou o pior. Ele entendeu que ele recebeu a graça de Deus. Ele entendeu que ele recebeu perdão. Ele entendeu que ele era um pecador. E é interessante que ele não disse que era, mas que ele era o pior. Como ele entendeu totalmente que ele não mereceu a graça de Deus. Mas por causa que ele recebeu, Deus está mostrando para nós, ele pode te perdoar também. Ele está mostrando Paulo, que estava lá consentindo, falando sim para a morte de Estevão, que estava perseguindo a igreja. Ele está dizendo: olha, eu sou pior. E talvez nós vamos falar para nós mesmos: eu sou pior em nossas vidas. E o que isso significa? Que talvez eu sinto assim às vezes, mas a grandeza de Deus é maior do que isso. Que o perdão de Deus é maior do que isso. Quando nós recebemos o perdão de Deus, nossas vidas mudam. E quando ele disse aqui, versículo 17, ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Por quê? Ele entendeu, ele era um pecador e Deus era grande. Mas ainda, ele deu louvor e honra e glorificou a Deus único. O Deus único que pode perdoar. O Deus único que pode estender essa graça. O Deus único que pode dar isso para cada um de nós que está aqui hoje, irmãos. Deus pode fazer isso. Não outro Deus é como o nosso Deus. Ele é o único Deus. Eu quero nós pensarmos sobre isso um pouco mais, sobre esse motivo de fazer a vontade de Deus por causa do perdão. Abre suas Bíblias comigo em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Para nós entendermos algumas coisas que nós já falamos com Paulo sobre a graça, sobre o perdão, eu vejo aqui em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Eu vou começar no versículo 1 e até 8. Mas eu vou parar dentro dessas partes dos versículos, tá? 6, versículo 1 até 4, disse assim, Isaías: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Primeira coisa que Isaías viu neste momento aqui, irmãos, que Deus é santo. Como Paulo disse lá em 1 Timóteo,
Ele é o Deus único, o Rei eterno, o verdadeiro Deus. Aqui nós estamos entendendo. Isaías está vendo o Deus do universo. O Deus que é santo, santo, santo. Como nós falamos, que significa santíssimo. E quando Isaías está vendo essa parte aqui de Deus, imagina você, ou eu, imagina você vendo essa oportunidade para ver Deus assim. E vendo as pessoas glorificando assim. Apocalipse vai falar mais sobre isso, capítulo 4 e 5. Sobre aqueles que são com as suas coroas lançadas e cantaram também com os serafins. Santo, santo, santo. Imagina, vendo onde está naquele presente de Deus, puro, santíssimo. E santíssimo significa que Deus é misericordioso, Deus é cheio de graça e Deus é justo. Eu preciso lembrar que eu vou prestar contas para Deus que vai julgar verdadeiramente, não para outra pessoa. Porque se eu julgo que as coisas que eu faço, ou eu faço dos outros, eu não quero receber julgamento. Mas nós podemos receber justo julgamento do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse momento, irmãos, Isaías está vendo a glória encheu aquele lugar onde ele estava. E olha, quando ele percebeu a glória do Senhor, onde ele estava, essa grandeza de Deus, versículo 5. Então gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Bah, por que ele sentiu assim? Ele reconheceu como Deus é santo. Ele conheceu como ele é pecador. Como os outros povos dele eram pecadores também. Mas ele conheceu que ele era um pecador. E ele conheceu que ele não merecia, naquele momento, não merecia. Tá certo? Tá, obrigado. Ele não merecia aquele momento tão especial para estar lá cheio da glória de Deus. Irmãos, talvez vocês que não estão em Cristo sentem assim às vezes. Você pensa como Deus é grande, eu nunca vou conseguir de estar com Deus, porque Ele é grande, Ele é justo, Ele é santíssimo, Ele é poderoso. E isso eu vou falar para você, é verdade. E é verdade que nós não merecemos, por causa dos nossos pecados. E quando nós podemos reconhecer verdadeiramente que nós somos pecadores. E isso dói, porque nós vemos quando grande Ele é e quando pequeno realmente sou. Mas, irmãos, eu quero falar com você também que Deus ama você. Deus quer o melhor para ti. Deus te ama tanto que Ele enviou seu único filho para você crer nele e ter a vida eterna, para você ter o direito para tornar o filho de Deus. Mas eu não consegui, Ele é tão grande, eu sou tão pequeno, eu sou pecador. Olha o que aconteceu no próximo, versículos 6 e 7. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com um tênis. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Amém? Ele reconheceu que ele era pecador. E nesse momento Deus está mostrando para ele o perdão. Agora, deixa-me perguntar. Quando ele recebeu e foi falado isso, que a sua culpa foi removida, e cada um de nós sofremos com culpa, as coisas que nós fizemos antes, sim, Deus pode remover tudo aquela culpa.
E ele disse aqui também, seu pecado será perdoado. Todo pecado, sim, será perdoado. E quando a pessoa entende isso plenamente, olha o que aconteceu próximo. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Envia-me, eis-me aqui. Por que Isaías falou isso? Como ele poderia falar isso? Porque agora ele viu a glória de Deus, reconheceu que ele era um pecador, reconheceu o perdão que ele recebeu, e por causa desse perdão, eis-me aqui, Senhor, para fazer sua vontade. Eis-me aqui, Senhor, porque eu entendo que eu não mereço, mas você merece tudo, Pai. Eis-me aqui, onde precisa ajuda, onde eu posso servir, onde você quer me ir para falar a sua palavra, seja no trabalho, seja com meus amigos, seja com meus parentes. Eis-me aqui, Pai, para ir e fala sua vontade. Irmãos, esse perdão que nós recebemos do Senhor é o grande motivo para nós fazermos as boas obras de Deus, amém? A graça que nós recebemos e o perdão que nós recebemos. Eu quero nós olharmos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, pensando sobre esse perdão, essa graça e perdão e a esperança que nós recebemos também. 1 Pedro, capítulo 1. Eu gosto de falar também, como ele mostra lá na Bíblia, aqueles versículos de Isaías. Ele disse, ai de mim, ele sentiu exclamação. Eis-me aqui, exclamação. Estou mostrando toda a alegria, todo momento, falando, eu estou querendo, eu estou disposto. Olha aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até 9. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição. Esperança viva. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelado no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valioso do que o ouro que parece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuíno e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando a alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Isso é a bendita esperança viva que nós recebemos, irmãos. Por causa dessa esperança que nós temos, vamos fazer as obras de Deus. E quando nós estamos com essa esperança viva, quando nós temos aqueles momentos no caminho que nós estamos andando, quando a provação vem, quando as coisas vêm para tentar de nos desanimar, lembra que você tem uma esperança viva, não uma esperança morta. E quando você tem uma esperança viva, vamos fazer as obras de Deus. Como uma pessoa pode perder tudo? Como uma pessoa pode deixar tudo? Às vezes, e seguir esse Jesus Cristo. A graça, é perdão e a esperança que Ele tem. Que saber ao outro lado é melhor do que aqui. E que eu não vejo aqui é melhor do que está aqui também. Isso é uma esperança viva, irmãos. Nós já estamos recebendo a alva da nossa fé, a salvação de nossas almas. E só agora nós esperamos, porque é no último dia, quando nós vamos estar com nosso Senhor para sempre lá nos céus. Irmãos, a graça, o perdão e a esperança viva são motivos para nós servirmos nosso Deus, para lembrarmos que Ele fez para nós e, consequentemente,